sou Esther e se você ainda não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Seja Rara. Finalmente esse sonho vai sair do papel e vai vir para as redes sociais. Eu espero muito que esse podcast te ajude a alcançar a mulher extraordinária que você é, te ajude a entender em cada fase, cada etapa da vida que você estiver vivendo. Eu tenho certeza que esse canal vai ser extremamente importante na sua vida de agora em diante. E eu falo isso porque hoje, aos meus 32 anos, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer há muito tempo. Eu tenho procrastinado, eu tenho negligenciado aquilo que o Senhor colocou no meu coração há muitos anos. E justamente por quê? Pelo medo, por colocar outras coisas como prioridade, como meu trabalho, minha vida pessoal. Mas sabe quando você fica com aquilo dentro do seu coração, meu Deus, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer, por que eu não estou fazendo? E fica aquela chama que, você acorda e você vai dormir pensando naquilo sempre, sempre. Então, eu não quero mais passar por isso. Quero colocar em prática tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração. Então, vamos lá pro que interessa. Eu nasci em um lar cristão, porém uma família disfuncional, com muitos problemas, com muito caos e me tornou quem eu sou hoje. Sou muito grata a Deus, à família que eu vim. Confesso para vocês que muitas vezes na minha vida, durante a minha caminhada, eu tive muitos questionamentos, muitos medos, muitos anseios por conta da minha trajetória de vida, por muitas coisas que eu não aprendi, eu tive que desenvolver sozinha e quando eu vi eu estava me colocando numa situação que eu não gostaria e não ter para onde correr, não ter com quem contar, com quem me auxiliar e me ajudar a tomar um rumo. Mas ainda bem que eu encontrei Jesus, ainda bem que Jesus me encontrou. Apesar de ter vindo, como eu falei, de um lar cristão, eu demorei muito tempo para conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus e entender e criar um relacionamento com Ele. Foi só aos meus 20 anos que eu me batizei e comecei a minha jornada com Deus, então isso aí tem mais ou menos 12 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Essa decisão me ajudou a entender meu verdadeiro valor, meu propósito de vida, minha identidade em Cristo, entender que independente das coisas que aconteçam na minha vida, tudo está cooperando para o meu bem, como diz lá em Romanos 8:28. Entender que Deus, Ele trilha caminhos diferentes do nosso, mas no final é para a honra e a glória do nome dEle. E a minha trajetória de vida foi exatamente assim. Depois de vir de um relacionamento frustrado, de muitas decepções, muitos medos, muitos anseios por tudo que estava acontecendo, sem saber como que ia ser meu futuro. Eu então encontro Jesus, decido me batizar e quando eu me batizo, eu começo ali a minha jornada com Deus e caminhando. E quando foi em 2020, que eu já estava aí com acho que 20, quase 26 anos, eu começo, antes disso, 2 anos atrás, eu começo um projeto de vida para vir morar nos Estados Unidos e me programando, me preparando para fazer um intercâmbio e ficar morando aqui por 2 anos, aprender o inglês, depois voltar para o Brasil e começar minha carreira profissional e tudo mais. Mas durante esse tempo que eu me preparava, o Senhor falava muito ao meu coração, o Senhor trabalhava muito em mim, em dependência, em confiança nele. E eu confesso pra vocês que confiar no Senhor quando tudo tá escuro, quando você não consegue ver nada, é bem difícil. E essa foi a minha trajetória. Enquanto esses 2 anos que eu me preparava pra vir pra cá, que eu estudava inglês, que eu tirava meu passaporte, tirei minha habilitação, fiz aula de natação, fazer tudo, sabe, para poder estar nos conformes, para poder chegar até aqui. Eu tinha uma esperança de vir, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele medo de se não for a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, assim, todas as coisas se encaixam. No final das contas, quando você serve ao Senhor com alegria, quando você deposita sua confiança, sua esperança em Deus, o Senhor vai executar tudo conforme a vontade dele na sua vida. Ainda que você faça algumas coisas que não estejam nos planos de Deus, o Senhor te volta para os trilhos, ainda que você saia, Ele te volta para os trilhos e Ele te mostra o verdadeiro caminho quando você está disposta totalmente a viver a vontade de Deus. E era esse o desejo do meu coração, viver o que o Senhor tinha para mim naquele tempo. Durante esses 2 anos, quando chega o ano que eu tenho que vir, que era 2020, começa. Vocês provavelmente lembram todo aquele caos que a gente viveu. E era bem justamente no ano que eu teria que vir. E aí eu
me desesperei, eu fiquei com medo, eu falei, poxa, justo na minha vez e tudo mais. Mas o Senhor aprove, o Senhor proveu que ainda que todas as fronteiras estavam fechadas e principalmente para o Brasil, o Senhor abriu as portas para que eu chegasse até aqui. Acredite você ou não, mas eles liberaram um visto de exceção para algumas pessoas que estavam trabalhando de frente pro naquela época, né, pro que estava acontecendo, e eu consegui ver. E eu vou contar para vocês que é só para honra e a glória do nome de Deus, porque não existe outra explicação. Se não fosse pelo Senhor, eu não teria chegado até aqui. Então eu chego até aqui, começo esses 2 anos, vivo essa experiência. E aí é hora de decidir de voltar pro Brasil. E aí eu começo a orar ao Senhor para saber o que eu vou fazer. E o Senhor me disse para ficar. E aí eu falei, Senhor, se for para ficar aqui, o Senhor vai preparar um trabalho que eu posso trabalhar não o dia inteiro, mas um trabalho meio período para que eu possa fazer nas minhas redes sociais aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o Senhor preparou. Mas eu, como uma pessoa desobediente, eu vou usar essa palavra porque eu fui desobediente, eu negligenciei isso, eu deixei isso de lado e coloquei outras coisas na frente. Coloquei o meu trabalho, coloquei os trabalhos, mas não teve um dia da minha vida que eu não pensava assim, eu preciso gravar meus vídeos, eu preciso falar aquilo que Deus falou no meu coração, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. Não teve um dia, eu falo pra vocês que não teve um dia que eu não pensava nisso. E eu sempre senti o Senhor, sabe aquela coisa que arde no seu coração, que te impulsiona? Eu senti o Senhor falando no meu coração. E eu venho buscando esse não é motivação, eu venho buscando meios de fazer, sabe? De pegar o celular e gravar. Mas parece que existe um bloqueio, eu não conseguia fazer. Mas aqui estou eu, fazendo aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Porque eu sei que não vai ser só sobre mim. Eu sei que esse canal não vai ser só sobre o que o Senhor fez na minha vida, mas o que o Senhor vai fazer na nossa vida juntas. Eu tenho muita fé. Porque apesar de ter construído, de ter chegado até aqui, eu passei por muitas coisas que foram bem difíceis e só o Senhor pode me ajudar. Então eu quero compartilhar com vocês como que a gente pode se amparar no Senhor, como a gente pode criar esperança quando não tem onde ter esperança. Como a gente pode ver uma luz no fim do túnel quando a gente não tem luz ao nosso redor. Então, é sobre isso que vai ser esse canal. Nós vamos falar muito sobre ser rara nesse mundo caótico, nesse mundo onde a maioria vive em uma competição de um querer ser o melhor do que o outro, onde a maioria buscam seus próprios interesses e esquecem de amar o próximo, de pensar no outro, onde os relacionamentos estão banalizados e a gente sabe que Deus ama casamento, Deus ama os relacionamentos, mas Deus também ama corações obedientes. E nós vamos falar sobre obedecer ao Senhor enquanto a gente está dentro de um relacionamento, não pular as etapas. Nós vamos falar sobre viver uma vida genuína e diferente de tudo o que vocês já puderam ouvir. E eu tenho certeza que Deus vai trazer palavras aos nossos corações, e todas as vezes que eu falo com vocês, eu primeiro estou falando comigo. É Deus falando primeiro ao meu coração, é Deus trazendo respostas ao meu coração e levando para vocês também. Eu sou a primeira ouvinte desse canal, eu sou a primeira ouvinte de quando o Senhor fala. Então, saiba que não vai ser só falando com vocês, mas vai ser nosso. Deus vai estar falando conosco. Nós vamos falar sobre raridade. E ser rara é algo difícil de se encontrar. Não é qualquer pessoa que é rara. A Bíblia fala que mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor excede ao de rubis. E quem vai te achar? Quem vai ser o abençoado? Quem vai ser gentleman que vai encontrar essa mulher maravilhosa, essa mulher cheia de princípios, cheia de Deus, e uma mulher disposta a viver aquilo que Deus chamou ela para viver? Sobreviver os planos de Deus, isso envolve mais o outro do que a nós mesmos. Porque quando se fala dos planos de Deus, Deus fala para nós,
ide e fazei discípulos. Então, quando Deus fala ao nosso coração, é porque Ele quer que outras pessoas sejam abençoadas, outras vidas sejam transformadas. Quando Deus coloca a gente para viver situações difíceis, situações complicadas, é porque Ele não quer só nos ensinar. Ele quer que a nossa história transborde a graça dele para que outras pessoas sejam agraciadas. E a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus, nós vamos falar muito sobre Deus, porque a minha vida e a minha trajetória é com Ele. Ele é o meu primeiro amor, meu primeiro... Ai, eu até me emociono de falar, porque quando eu não tinha esperanças, Ele apareceu. Ele trouxe tudo que eu tinha perdido. Então, eu acho que não existe relacionamento melhor no mundo do que o nosso relacionamento com Deus. A gente pode ter marido, a gente pode ter amigos, a gente pode ter namorado, a gente pode ter noivo, mãe, pai, mas nada vai se comparar ao nosso relacionamento com Deus, nada vai se comparar à nossa vida com o Senhor. Porque quando você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, até algo que você perde dentro da sua casa ou em algum lugar, você pede, Deus te ajuda a encontrar. Eu lembro uma vez que eu perdi uma garrafa, eu falei, Senhor, me ajuda a encontrar minha garrafa. E a minha mãe chegou na minha casa com uma sacola e falou, você deixou essas coisas lá em casa. E quando eu abri, a minha sacola estava no meio de um monte de tapoer. Então, o que eu tenho para falar para você? O Senhor, Ele escuta cada detalhe, cada coisinha que você fala, cada pensamento que você tem, cada sonho, cada projeto, desde o menor até o maior deles. Então, não hesite em pedir nada para Deus, não hesite em falar com o Senhor, em entregar para Ele tudo aquilo que o seu coração almeja e anseia, porque nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo muito ansioso, onde as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, esquecem de viver o presente, onde as pessoas estão com muitas coisas alojadas no seu coração sobre o passado e esquecem de viver o presente, onde hoje é o dia mais importante da nossa vida. Nada se compara a hoje. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe se vai chegar, mas hoje nós estamos aqui. Então, vamos apreciar a beleza de estar vivas, de poder celebrar a vida, de poder falar, de poder respirar, de poder andar e de poder viver debaixo da graça de Deus, que eu acho que não existe coisa melhor. Quantas pessoas não têm esse privilégio? Porque não tiveram acesso, não buscam acesso ao Pai. Mas nós temos o privilégio de falar com Ele, de ter Ele em nossas vidas e viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nós vamos, nesse canal, falar sobre viver uma vida rara, uma vida santa e uma vida de propósito com o Senhor. Se esse vídeo falou seu coração, me deixa saber. Eu vou ficar muito feliz de ler nos comentários. Também se inscreva no canal para que nós possamos alcançar muitas vidas e sermos transformadas juntos. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Me deixe perguntinhas que eu amo. Tchau!